Capítulo 6. Técnicas práticas de curas mental. Na página de número 97, subtítulo: O subconsciente aceita seu plano. Nesta aula de número 32, Dr. Joseph Murphy, no livro O Poder do Subconsciente, vai nos levar a essas viagens, porque são muitas histórias reais, com autorização das pessoas que ele atendeu, que escreveram, que porventura encontravam o Dr. Joseph Murphy em cafés, em hotéis, em pousadas, em eventos, em reuniões, porque Dr. Joseph Murphy foi para os 4 continentes pregando a verdade que ele estudou. Então, nesta aula, Dr. Joseph Murphy diz: se estivesse construindo uma nova casa aonde iria morar com a família, você estudaria com maior interesse a planta baixa do imóvel. Aqui vocês vão entender exatamente por que eu falo tanto em planejamento. Exigiria que os engenheiros a seguissem em todos os detalhes e fiscalizaria o material usado, sabendo que a vida futura de seu lar dependeria da qualidade dos materiais, escolheria apenas o melhor que houvesse em cimento, isolamento, fiação elétrica, vigamento do telhado e etc. Se nós compreendeu até agora o que o Dr. Joseph Murphy está dizendo, o nosso planejamento será revisado por nós. Se a própria casa quer um imóvel, que é algo material, é de extrema importância que nós, como ele diz aqui, fiscalizamos qual material está sendo usado, porque que a nossa vida, o nosso planejamento, da nossa experiência, porque que não é fiscalizado. Ele diz: o material que é usado na casa são os materiais que nós utilizamos com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, qual a qualidade dos nossos pensamentos. Não faz idêntico sentido ter o mesmo cuidado com a planta baixa do seu lar mental. Quando quer ter felicidade e prosperidade, e ele não está dizendo apenas prosperidade material, prosperidade em todos os sentidos das nossas vidas. Porque a prosperidade, a riqueza, ela está dentro da prosperidade. Os nossos ganhos financeiros, cifrão, está dentro da prosperidade. Ela faz parte dessa experiência material nossa. Não é diferente a planta baixa de uma casa com a planta baixa mental das nossas experiências. Seria de uma inteligência absurda se nós começássemos a rever o material que está sendo usado nas nossas experiências. Por isso, ele dá essa alerta desde o primeiro capítulo que ele vem falando, não é nesse capítulo 6. Todas as experiências e tudo mais que entra na sua vida depende da natureza dos tijolos mentais que usa na construção do seu lar mental. Se a planta baixa está cheia de formas mentais de medo, preocupação, ansiedade ou carência, e se você se sente desamparado, cheio de dúvida, de cinismo, então a qualidade dos materiais mentais que está instalado na mente se transformará em mais trabalho penoso, preocupações, tensões,
ansiedade, limitações de toda a natureza. Gente, isso é muito importante nós observarmos. Gente, quando nós fazemos um planejamento, eu sempre bato nessa tecla. Observa a qualidade dos pensamentos que está sendo colocado junto com esse planejamento. Analisa se você está fazendo um planejamento e você realmente acredita no que você está escrevendo, no que você está colocando nesse papel. Porque fazer um planejamento apenas mental, me desculpa, mas nenhum grande mestre apoiou e orientou a fazer dessa forma. Se você tem apenas um planejamento mental, que ele não foi passado para o papel, não vou dizer que a pessoa não vai concluir esse planejamento, mas pode ser que encontrará algumas dificuldades, algumas diversidades a mais do que se colocar ele no papel. Então, esses tijolos mentais que ele está dizendo, todas as construções, vamos pegar a construção civil, o engenheiro que ele retrata aqui. Se você fiscaliza qual o tipo de material que você está colocando para ser construída a sua casa, você deveria estar atento muito mais nas suas construções mentais. Quando você faz um planejamento, observa se você realmente acredita. Observa se você está disposto a passar por qualquer situação para conquistar ou fazer jus daquilo que você almeja. Se é uma mudança de comportamento, você sabe que você vai ter que mudar o material da sua construção mental. Se tem medo, se tem ansiedade, se tem ali uma procrastinação, se você quer fazer uma mudança de comportamento, que seja um valor que você admira que uma pessoa tem, você quer ter aquilo como exemplo. Digamos que você quer ter mais uma gentileza e você admira muito uma pessoa que é gentil. Faça um planejamento. Observa como que você se comporta. Observa como que são as suas conversas interiores. E vai trocando o material. Assim como você trocaria, você reformaria uma casa. Se a parede da tua casa está um pouco amarelada, você gostaria dela mais branca, você teria que trocar a tinta. Você teria que pintar novamente essa parede. E assim for uma parede, um móvel, qualquer coisa na tua casa, você vai ter que trocar. Porque esse comportamento, essa mentalidade, ela já está instalada, ela já está condicionada na sua mente. Você vai precisar trocar. Certo? A atividade mais importante e de maior alcance na vida é aquilo que você incorpora à mente a cada hora do dia. Sua palavra, ainda que silenciosa e invisível, nem por isso é menos real. Eu sempre costumo dizer a todos e observo a mim mesma. Percebe quando aquela pessoa está se esforçando para ter um comportamento e esse comportamento não foi mudado na mente? Mais cedo ou mais tarde, ela não vai sustentar aquele comportamento. Uma pessoa que é muito ríspida e quer ter ali uma mudança muito rápida ou acha que fez uma mudança sem trabalhar internamente, ela vai esquecer, porque os canais na mente dela já está aberto. É mais fácil, ela vai no automático. Ela não
tem aquela cautela de pensar antes de responder. E hora ou outra, ela vai ser ríspida naquilo ou naquele comportamento, naquela fala, porque ela não fez uma mudança interior. Por isso que ele diz que a atividade mais importante e de maior alcance na vida é aquilo que você incorpora na mente. É aquela conversa mental que você tem todos os dias. É aquela atitude mental que você tem. Naquele momento que você se deparar com aquela experiência, você vai se comportar igualmente o que você tem dentro de você. Por isso que o próprio Cristo diz que não é o que entra que faz mal, é o que sai, é o que já está instalado dentro da nossa mente. Em todos os momentos você está construindo seu lar mental. Os pensamentos que elabora e as imagens mentais que cria representa a planta baixa. Hora após hora, momento após momento, você pode construir saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula, as ideias que abriga, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no estúdio oculto da mente. Essa mansão grandiosa em cuja construção você está perpetuamente ocupado. É a sua personalidade, sua identidade, nesse plano em que vivemos toda a história da sua vida terrena. Que lição maravilhosa, quase um poema. Ele disse que essas ideias, esses pensamentos, ele não é menos real do que aquilo que nós externizamos. E se está dentro de nós, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser colocado para fora. Por isso que ele diz que os pensamentos que nós elaboramos, ele vem com uma imagem mental. Aquilo que eu gosto de chamar de holograma. Os nossos pensamentos, ele vem com holograma, que nós criamos essa imagem mental. Essa imagem mental, ela é criada por nós. Se você todos os dias está criando aquela imagem, ela vai ter que se manifestar no mundo da forma. Ele diz hora a hora, momento a momento. Por isso precisamos ficar muito atento ao que nós pensamos. Reveja o teu planejamento de vida. Por isso esse planejamento, eles têm que estar o tempo todo conosco, para que possamos olhar para aquilo, para aquela planta baixa mental da nossa vida e nos perguntar se realmente eu estou disposta a passar por aquelas experiências. Porque quando nós criamos um holograma, quando nós criamos uma imagem mental, nós criamos possibilidades. Ele diz: saúde radiante, sucesso, felicidade, nós criamos com os nossos pensamentos, que formula as ideias. Então, quando nós, com os nossos pensamentos, nós formulamos uma ideia, essa ideia nós colocamos nela, nós abrigamos uma crença. Porque quando nós temos uma ideia, nós começamos a acreditar naquilo. Ali é abrigado uma ideia, ali é instalado uma ideia. Essa ideia é uma crença, nós começamos a acreditar naquela ideia. Aquilo se torna uma crença, aquilo se torna aquilo que nós temos fé. Nós temos fé que aquele trabalho é um trabalho de sucesso, ali já vai começar a instalar uma crença. A gente vai começar a botar fé naquilo. Ele diz que aceita e as cenas que nós ensaia no estúdio oculto da mente. A nossa mente é um verdadeiro estúdio.
Nós começamos a gravar aquilo ali e aquelas ideias se torna crença, nós ensaiamos aquilo como se fosse um autor numa cena de novela, diante das câmeras. Se aquilo não tá bom, nós corrigimos na nossa mente. Ora, nós acreditamos, não, dinheiro é fácil de ganhar, saúde é uma coisa que é direito nosso. De repente, nós começamos a oscilar com essas informações. Quando vimos um noticiário, uma cena de filme, aí o que nós começamos a ensaiar outra ideia, nós começamos a oscilar. É como se nós pegássemos aqui diante da câmera e nós cortasse, nós apagasse aquilo e colocasse outra cena. É isso que a gente faz o tempo inteiro na nossa mente. E nós começamos a acreditar naquilo. Nós começamos a acreditar naquilo que nós estamos ensaiando. Ou, por outro lado, nós colocamos uma ideia construtiva e nós começamos a acreditar que aquilo não é uma verdade. Um exemplo, ganhar dinheiro com facilidade. Nós até ensaiamos isso na mente, mas a nossa crença que nós colocamos nessa ideia é que não é verdade. Por isso eu estou sempre acautelando vocês para observar o planejamento e ver se realmente acredita naquilo. Se vocês fizerem uma planta de uma mansão muito grande, de um castelo, começa por um menor, começa por uma casa simples, uma casa mais popular, para que você comece a acreditar que você é capaz. Aí depois você pode subir mais um bloco, você pode reformar essa casa, você pode fazer uma casa mais espaçosa na sua tela mental. Você pode refazer seu planejamento. Talvez você colocou coisa demais, você não precisa daquela casa nesse momento. Você pode refazer ela. É para isso que a planta baixa existe. A gente pode ir lá mandar o arquiteto diminuir aquele quarto, colocar mais um banheiro, tirar aquele banheiro. Vamos fazer um escritório ao invés de uma cozinha maior, uma biblioteca. Então, é para isso que nós vamos observando o nosso planejamento. De preferência, de 4 em 4 meses, refazer o nosso planejamento. Refazer não significa que poderá ter mudança. Pode ser que você olha e diz, tá bom, eu estou caminhando por essas ideias, por essas cenas que eu criei aqui e eu vou continuar traçando metas, permanecendo ou melhorando de alguma maneira. Aos 4 meses você revisar seu planejamento, você vai observar que vai haver algumas mudanças. Ou você está caminhando muito diretamente, ou você está negligenciando, ou você vai olhar e você vai dizer, nossa, estou satisfeito com a minha construção. É para isso que a gente faz um planejamento. O Dr. José Murphy está afirmando que isso é extremamente necessário. Talvez até mais necessário do que você fiscalizar a sua construção física, sua casa, seja lá qual for. Porque esses planejamento, essas plantas, pode ser de um móvel, pode ser de uma casa, enfim, pode ser de alguma coisa que você deseja, almeja ter. Essa mansão grandiosa em cuja construção você está perpetuamente ocupado é a sua personalidade, sua identidade, nesse plano em que vivemos toda a história de sua vida na Terra. Amados, observa até onde você está. Veja como e o que você já construiu. Veja o que você precisa demolir. Veja o que você precisa reconstruir. Veja o que nem foi construído ainda e que você precisa construir. Faça isso como dever de casa. Faça isso como uma tarefinha de casa. Observa que
ele diz que essa mansão grandiosa que o próprio Cristo diz que é o templo de Deus vivo, que nós estamos o tempo inteiro construindo, em construção ou ocupado, é a nossa personalidade, é a nossa identidade. O que que eu construí? O que que alguém construiu por mim que hoje não me serve mais, que já foi necessário para minha evolução? Uma crença dos meus pais, um medo imposto pela minha família, pela sociedade, pela faculdade na qual eu frequentei, a escola, a religião que eu frequentei. O que que eu posso substituir? O que que eu posso melhorar? Talvez eu não possa tirar essa base, esse alicerce que me foi construído, mas eu posso melhorar ele. O que que eu posso substituir? Talvez eu não possa arrancar de uma vez, que talvez eu demole toda essa casa, essa mansão, mas eu posso estar recompondo, substituindo, tirando um tijolo, colocando outro. A hora que esse possa dar sustentabilidade nessa casa, eu tiro o restante. Observa o que nem foi construído, talvez tenha um terreno ainda muito grande para ser construído. Começa a fazer essa planta, começa a fazer esse planejamento. Percebe quando tem um terreno vago que de repente alguém começa a fazer uma construção que a gente para e observa? Seja esse exemplo para as pessoas à tua volta. Aonde você passar, você será o exemplo. Essa construção começará a ser levantada e as pessoas pararão para admirar. Nós paramos diante de uma construção, de uma arquitetura que seja bonita, que seja diferente. Às vezes nós não entendemos muito de arte, mas nós entramos no museu, nós paramos e ficamos perguntando: será o que esse artista, esse autor dessa obra quis dizer com isso? O que passava na mente dele? Essas admiração as pessoas também têm pelas nossas construções, porque nós temos pelas construções de outras pessoas. Consiga uma nova planta baixa, construa em silêncio, acabei de falar, como se eu tivesse lido o texto, tornando a paz, a harmonia, a alegria, a boa vontade, realidades nos momentos presentes, meditando sobre essas coisas e reivindicando-as como direito seu. O subconsciente aceitará a planta baixa e ficará com que se concretize todas essas coisas. Pelos seus frutos os conhecereis. Quando nós passamos diante de uma construção, eu faço muito isso. A própria... o levantar daquela construção ali, a colocação dos tijolos, eu sei se o pedreiro é bom, se não é, se ele é caprichoso ou se ele não é. Pelas vossas obras, pelos frutos, nós conheceremos o que está atrás dessa construção. Se um jardim está muito bem cuidado, nós sabemos que ele tem um excelente jardineiro. Se aquele pomar está muito cheio de frutas, a gente sabe que tem uma pessoa que cuida com muita responsabilidade, porque ele está tendo bons frutos. Por isso, o próprio Cristo já nos alertava sobre essas condições da nossa personalidade e identidade. Porque pelas nossas condutas, os nossos valores, sabemos o que habita ali. Na Índia ou na China, não vou precisar essa fala, mas eles dizia que uma pessoa, quando diz aqui no Oriente, no Ocidente, eu sou uma pessoa do sangue quente, lá ele sente vergonha de dizer isso,
Porque uma pessoa que é esquentada significa do espírito fraco. E uma pessoa com boa conduta, uma pessoa do temperamento harmonioso, ele significa que ele tem um espírito forte. Pelas vossas obras, ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Pelas vossas obras, nós diremos quem és o construtor. Quando um prédio é levantado e pouco tempo começa a apresentar rachaduras, começa a mostrar ali alerta de perigo, já sabemos quem é o construtor, o engenheiro, o arquiteto, quem quer que seja que está ali, porque os pedreiros, o servente, ele está sendo fiscalizado por um engenheiro. Quem é o engenheiro desse prédio? É o que ele diz. Pelas vossas obras nós conheceremos o arquiteto, o engenheiro. Basta olhar o universo, basta olhar o céu, as estrelas. Nós conhecemos o grande arquiteto que construiu tudo isso, que pintou o arco-íris, que organizou os planetas e seus cursos. Ainda na página 98, a ciência e a arte da verdadeira fé. O termo ciência significa um corpo de conhecimentos, coordenados, organizado e sistematizado. Pensemos um pouco mais sobre ciência e arte da verdadeira prece. Esse corpo de conhecimento diz respeito aos princípios fundamentais da vida. Descreve as técnicas e processos que podem ser demonstrados em sua vida e na de quaisquer seres humanos que apliquemos corretamente. A arte é a sua técnica ou processo. A ciência que respalda é a resposta final da mente criadora ao seu pensamento ou quadro mental. Quando ele diz que ciência significa conhecimento coordenado, organizado e sistematizado, é apenas nós observar quando uma pessoa tem uma ordem mental. Quando ele tem uma ordem mental, ele tem ordem de pensamento. Ele pensa naquilo que ele deseja pensar. Ele organiza os pensamentos dele. Se ele não consegue organizar os pensamentos, como que ele vai dar uma resposta congruente? Como que ele vai dar uma resposta para uma pessoa, um atendimento, passar credibilidade para aquela pessoa que está buscando uma resposta através daquela pessoa, seja um profissional independente qualquer que seja a área. A gente estava falando aí de uma construção civil. A pessoa que não passa muita segurança daquilo que ele faz, você não vai contratar. Por quê? É o que ele está dizendo, porque não tem um conhecimento coordenado, organizado e sistematizado. Quando uma pessoa não tem a firmeza para falar com coerência, ele vai transmitir essa insegurança na fala. Por isso ele diz, esse corpo de conhecimento diz respeito aos princípios fundamentais da vida. Seja no reino mineral, seja no reino animal, seja no reino hominal. Um animal, vamos pegar o próprio animal. Quando você vê um animal doméstico, que ele já mora naquela casa e chega outro, ele começa a defender aquele território, ele começa a não gostar daquele outro bicho que chegou, daquele outro animal que chegou, ou mesmo de uma pessoa estranha que chega naquela casa. Por isso ele diz que é um corpo de conhecimento que diz respeito aos princípios fundamentais da vida. Isso nós estamos falando do reino animal.
Quando nós falamos de um reino hominal, você vai observar suas próprias posturas. Quando você começa a falar, uma pessoa pergunta que você não tem, ou você não tem conhecimento, ou você não tem propriedade para falar aquilo. É um pensamento, um conhecimento sem muita fé que você está falando naquilo que você acredita, ele sai meio desgovernado. A pessoa às vezes começa a falhar a voz, mudar o tom de voz, e aquilo não vai passando segurança ao outro. Gente, isso em qualquer área. Um bom vendedor, ele não tem dificuldade de colocar valor, preço, na verdade. Ele não tem dificuldade de colocar preço naquilo que ele vende. Uma pessoa que tem insegurança, ele tem dificuldade de colocar preço naquilo que ele vende. Seja, e não estou falando etiquetar, às vezes um vendedor de uma loja, a pessoa chega para comprar um eletrodoméstico e o cliente diz é muito caro. Ele não consegue estabelecer uma firmeza porque ele tem um pensamento desordenado para convencer o cliente levar aquele produto. Quando ele tem um pensamento sistematizado, organizado e coordenado, o produto pode ser mais caro do que em outra loja que o cliente leva e ele fica satisfeito com o produto. Basta vocês observar alguns vendedores que vocês vão constatar o que eu estou falando. Talvez vocês já até passaram por essa experiência. Compramos em lugares mais caros, com vendedores que têm muita segurança naquilo que passa, daquilo que vende, daquilo que prega. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Quando nós estamos buscando algo, nós teremos que encontrar, porque isso é uma lei universal. Por isso que se você fez um planejamento, ele tem que concretizar, porque você fez o planejamento. Não tem como você fazer um planejamento e ele dar errado. É uma lei. Tá aqui, Mateus 7:7. Se você pedir, você vai ser dado aquilo que você está pedindo. Se você estiver procurando, você vai encontrar. E se você bater, a porta vai abrir. Eu sempre dou um exemplo, às vezes nós batemos em alguma porta, algum portão, tocamos uma campainha e o vizinho do lado, se não tem ninguém em casa, o vizinho do lado vai dar a resposta. Pode não ser da onde você está procurando a resposta, mas do lado, a resposta ela vai ter que vir de algum lugar. Porque é uma lei universal. O que diz esse versículo famoso? Evidentemente que recebemos aquilo que pedimos. A porta lhe será aberta quando nela bater, e do outro lado achará o que procura. O ensinamento implica o caráter preciso das leis mentais e espirituais. Acabei de falar isso. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita, residente no subconsciente ao pensamento consciente. Se pedir pão, você vai ter que receber. Se pedir pão, você não vai receber uma pedra. Precisamos pedir acreditando que vamos receber. A mente move-se do pensamento para o objeto. A menos que haja de início uma imagem na mente, ela nada poderá fazer, pois não haverá coisa alguma na direção da qual mover-se. A prece, que é o ato mental, deve ser aceita como a imagem na mente antes que o poder do subconsciente atue sobre ela e a torne realidade.
temos que alcançar um ponto de aceitação na mente, um estado de acordo indisputáveis e sem reservas. Gente, isso aqui é tão importante. Quero que vocês leiam esse parágrafo que já está na página 99, quando ele diz que temos que alcançar um ponto de aceitação na mente. Nós sabemos quando esse ponto é tocado. Nós sabemos, já dei uma aula falando sobre isso. Quando nós tocamos naquele ponto, nós sabemos que a oração foi atendida. É quando a Bíblia diz em Gênesis que Deus criou o céu e a terra e descansou no 7º dia. É esse ponto aqui. Sabe quando você toca naquele ponto e você descansa? Por quê? Porque você sabe que você encontrou o que você está procurando. Se você está orando e ainda não está acreditando, você não achou esse ponto. Você precisa encontrar. Você sabe no fundo da sua alma quando a sua oração, encontrou esse ponto que ele diz de aceitação. É um estado de acordo indisputáveis e sem reserva. Você sabe que aquilo é. Então você não vai precisar procurar mais. Por quê? Porque você já encontrou. Eu costumo sempre afirmar uma coisa que é muito óbvia. Uma pessoa que não tem filho, ele deseja ser mãe ou ser pai. Quando você já é, você não quer mais, você não lembra que você tem um desejo de ser pai, porque você já é pai. É esse ponto que ele diz de aceitação. É onde a sua oração, ela é atendida. Você precisa fazer isso de forma consciente. Isso é o que nós chamamos de milagre, isso nós chamamos de magia prática. Essa contemplação deve ser acompanhada por um sentimento de alegria e tranquilidade, dando como certa a concretização daquilo que desejamos. A base sólida da arte é a ciência da verdadeira prece, é a certeza e a confiança totais em que a ação da mente consciente obterá uma resposta clara do subconsciente, que é dotado de sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, sua prece serão atendida. Não sabe como fazer isso? Leia principalmente esse subtítulo. A ciência é a arte da fé verdadeira. A fé move montanha. Montanha de problemas, de medo, de insegurança, de dúvidas. Mas você precisa chegar a esse ponto de consciência de que a sua oração foi atendida. Ninguém precisa falar para você. Lembra que eu comentei no Store, quando eu estava em Curitiba, quando um pastor, que era o dono do barco na qual eu fiz a travessia para a ilha, ele disse assim para mim: quando Deus fala com você, fica dúvida? Eu disse não. Aí ele disse assim: então você conseguiu já ter a resposta de Deus, porque quando Deus fala, a gente não tem dúvida. Porque a voz de Deus é clara e objetiva e ela traz segurança a nós. É aquilo que nós chamamos de fé, que todo mundo em volta de nós pode dizer que aquilo não vai dar certo, mas dentro de nós temos uma certeza inabalável. Foi o que o Dr. Joseph Murphy disse, que é um estado de acordo indispensável e sem reservas. Se tem reservas, não foi a voz de Deus. Se teve reservas, a sua fé não alcançou aquele ponto de aceitação. Por isso, é necessário que nós tenhamos consciência disso. E isso daqui são práticas. São uma vontade treinada. Quando nós temos uma vontade muito grande de algo, nós começamos a treinar a nossa mente. Uma mente sem treinar, ela é uma mente que ela não tem o que o Dr. Zeph Murphy falou na página anterior. É
uns pensamentos desgovernados, é uns pensamentos desordenados. Quando você tem uma vontade treinada, você é como se você enfileirasse os seus pensamentos. Eles têm uma ordem. Vamos pensar em lugares, culturas que são muito disciplinadas. Ninguém fura fila, ninguém sai atropelando ninguém para entrar num ônibus, no metrô. As pessoas têm ordem. Eles entendem que aquelas pessoas que têm preferências, como mães, mulheres grávidas com bebê no colo, pessoas de idade, pessoas enfermas ou com limitações físicas, eles sabem que eles têm preferência. Não precisa ninguém falar. Às vezes nem tem caixa preferencial. Lugares que têm ordem e disciplinas, não precisa ter placas. Não jogue lixo no chão. As pessoas sabem que precisa colocar lixo no lugar adequado. Isso são pensamentos ordenados. Isso é um planejamento que nós fazemos mental. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós vamos manter aquela disciplina e aquela ordem. Por isso ele diz: sua prece será atendida quando você compreender que se você bater, você tem que receber. Se você pedir, você tem que receber. Se você buscar, você tem que encontrar. Se você bater, será aberta a porta. E o Dr. Joseph Murphy fala de uma forma incrível, né? Que ele diz assim: a porta será aberta quando você bater, do outro lado você encontrará o que você está procurando. Se você está pedindo algo, você vai ter que encontrar a resposta. A menos que você realmente não esteja buscando resposta. Você está fazendo isso porque alguém disse, ou porque você quer testar, ou enfim. Mas não é uma vontade sua. Releia principalmente esse parágrafo da página 99, os dois últimos parágrafos desta aula. E nós encontraremos na aula de número 33, na página 99. Daremos sequência à próxima aula. Até lá, um beijo de luz.